Bom dia a todas as pessoas. Hoje a gente tem a honra de receber o professor Marcelo Chapo, e é com muito interesse e curiosidade que o recebemos. Professor do Instituto Federal de Santa Catarina, divulgador científico, tem um trabalho interessantíssimo. Muito obrigada, Marcelo, por ter aceito o nosso convite, e palmas. Muito obrigado, eu que agradeço aí em todo mundo da organização, os alunos, professores, esse evento CT Quântica, que para nós da física é a alma da física, ainda mais em tempos modernos, e hoje a missão é falar um pouquinho sobre as falcatruas envolvendo física quântica, né? Muito bem. Então, só para mostrar que eu tenho conhecimento de causa. Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho um tempo limitado, não vou conseguir passar por toda a física quântica, mas eu pensei em uma estratégia bem interessante. O que eu vou fazer? Se eu não vou me aprofundar em quântica porque não dá tempo, eu vou fazer um confronto de ideias. E você não precisa ser o Einstein, você não precisa ser o gênio da lâmpada para conseguir perceber que a comparação que eu vou fazer aqui é suficiente para ver que a mecânica quântica está sendo usada de forma distorcida. Isso que eu quero mostrar para vocês. E depois eu vou mostrar para vocês que os próprios livros de física quântica nos ajudam a mostrar que aquela aplicação é uma falcatrua. Então vocês não precisam acreditar em mim, vocês não precisam acreditar em nenhum físico que vocês conheçam. Vão na fonte, pegam os livros de física quântica que estão nos currículos escolares das graduações em física e vocês vão conseguir perceber por si só a falcatrua diante dos olhos. É essa a missão que a gente tem aqui hoje, tá? Então, pessoal, os livros aqui que eu escolhi, não vou entrar em detalhes, para quem é do público não interessa, mas são livros que estão sendo usados aí, estão nos currículos de graduação, são livros que apresentam a física quântica. E a gente vai comparar algumas citações desses livros com as citações que a gente encontra por aí. Então, o primeiro fenômeno, como eu acabei de falar, a gente entende as bolas, como sendo elétrons, núcleos, átomos, moléculas. A física quântica nos mostra que isso está errado. A gente não pode considerar partículas fundamentais, a gente não pode considerar átomos, a gente não pode considerar moléculas inteiras, muitas vezes, a gente já tem evidências experimentais disso, sendo bolinhas. Elas também apresentam um comportamento muito curioso, que é um comportamento ondulatório. E qualquer um que já viu uma onda no mar sabe que a característica de uma onda, com comprimento de onda, com frequência, com amplitude, não tem nada que ver com o comportamento de um chute de uma bola. Dá um chute na bola, vai para o gol, é gol, já que você estava falando de futebol, maravilhoso, acabou. Mecânica ondulatória, pegar a onda, descrever a onda, equação de onda e descrever uma bola em movimento na física, são duas coisas aparentemente distintas. Até que a mecânica quântica nos mostrou que não é bem assim. Que essas partículas, lá na estrutura da matéria, pessoal, elas também podem ter comportamento ondulatório. E se elas podem ter comportamento ondulatório, é fácil falar que elas têm um certo comprimento de onda. Elas se comportam como onda, elas influenciam como onda, elas transitam como ondas. Eu posso descrever essas partículas com as ideias ondulatórias. Isso é muito curioso. E, pessoal, isso é completamente contraintuitivo. É isso que eu estou falando para vocês. E é a grande graça da física quântica, ela chacoalha essa nossa noção que a gente tem intuitivamente sobre o mundo microscópico, tá? Para os elétrons considerados como partículas desde a sua descoberta, a confirmação experimental das conjecturas de de Broglie, não interessa o que é isso, tá, pessoal? Não vai entrar, demonstrou efeitos de difração e interferência, característicos ondulatórios. Então, eu estou falando que fenômenos ondulatórios, traduzindo para o português, acontecem também para elétrons, naquela primeira situação. E elétrons, até então, são partículas, são pequenas bolinhas no átomo. Opa, não são mais, né? Não são mais só isso. Objetos quânticos possuem uma natureza dual, exibindo em algumas circunstâncias comportamentos corpusculares e em outras comportamento ondulatório. Assim, onda e partícula seriam propriedades complementares. Dentro da literatura científica, a gente até ouve a dificuldade que a gente tem de visualizar isso. É muito difícil, pessoal, para nós na física, desenhar um átomo. Quando eu vou desenhar no quadro as bolinhas, a gente chega até a ter um pouco de pânico, assim, porque a gente sabe que não são bolinhas. E por quê? Porque a gente não consegue visualizar isso, a gente não consegue pensar intuitivamente. A mecânica quântica chacoalha a nossa base do que a gente vê e do que a gente pensa sobre o mundo. Então, de novo, pessoal, essa ideia de que partículas
também têm comportamento de ondas. Essa é a primeira missão aqui da minha fala. Muito bem. Se elas têm comportamento de ondas, aonde que isso vai virar charlatanismo? Isso vai virar porque ondas têm comprimento de onda e ondas têm frequência. Guarde isso. Agora vamos lá. Adaptando a física quântica. O que a gente encontra sobre essa ideia? O corpo pode ser subdividido em moléculas e átomos. As partículas subatômicas se movem à velocidade da luz através deste espaço. Já está errado aí, né? Mas tudo bem. Na verdade, são feixes de vibrante energia. Olha a ideia da vibração. Feixes de vibrante energia, vibrando, as partículas vibrando, tem comprimento de onda, tem frequência. Pessoal, vocês não precisam ser físico. Vocês precisam entender de português, é só isso que eu quero aqui na minha fala, tá? Essas vibrações, contudo, não são aleatórias e sem significado, elas carregam informações. As essências vibracionais florais inserem nas células padrões de energia, né? Em algum momento fala que não tem princípio ativo, está ali embaixo, e a medicina precisa, então, de um estímulo físico quântico. Então, isso aqui é um trecho de saúde quântica. E é curioso, pessoal, porque a física quântica é fundamental na área da saúde. Se você faz um exame de ressonância magnética, você só faz isso porque a física quântica permitiu que a gente desenvolvesse um aparelho tal qual esse aí, porque tem níveis de energia envolvido, tem descrição das partículas, do hidrogênio, momento magnético, etc. É física quântica. Quando você faz uma cirurgia laser no olho, o laser é descrito, muito bem descrito, pela física quântica. Então, falar de saúde e relacionar com quântica não precisa de charlatanismo. Isso aqui é enganação. Tá? Olha lá embaixo. As essências vibracionais e os extratos florais ressoam em frequência, atuando como coadjuvantes e promovendo equilíbrio energético de caráter emocional, mental e físico. E aí eu tirei o trecho, botei só para que serve aquilo ali. Então, veja, resolve tudo, né? Anemia, apatia, atraso de crescimento, convalescença, depressão, desânimo, diminuição da intelectualidade, ou seja, o cara emburreceu, ele toma um floral quântico, é basicamente isso. Fogacho de menopausa, irritabilidade, puberdade, ou seja, é tudo, né? É tudo. Ou seja, vocês não sei o que estão fazendo, já tinham que ter tomado floral quântico. Alguma coisa aqui vocês têm, não é possível, né? Então, o público é amplo. O público é amplo, tá? Então, assim, ó, serve para tudo, que na verdade não serve para nada. Tá? Não tem princípio ativo nenhum, é só um discurso científico para enganar quem não sabe de ciência. Vamos lá. Esse aqui eu recebi, tá, pessoal? Eu recebi por e-mail. Eu já faço tantas vezes essa palestra, eu já tenho tantos inimigos, vocês nem conseguem imaginar, tá? Então, esse eu recebi por e-mail de um cara que se identifica como Super Master Coach Quântico, mestre em física, especialista em física quântica. Se é ou não sei, mas não duvido que seja, tá? Porque a gente tem fio desencapado mesmo dentro da física. Vou mostrar já um caso para vocês. Então ele disse, tudo bem, meu nome é fulano, eu apaguei, obviamente, esse e-book é um presente meu, então ele me deu esse presente, olha que presente bom. Para você que percebe que está precisando de ajuda em alguma área da sua vida. E então ele tem o quê? Os códigos de Grabovoi, que é da física quântica. Você pode mentalizar esses códigos, você pode escrever na pele esses códigos, então são códigos que servem para quê? Para você destravar, para você entrar em ressonância com frequências quânticas e melhorar tudo que você quiser na sua vida, né? Então, é a codificação quântica de acesso a determinadas realidades. Então, se a sua realidade é uma merda, você escreve os códigos Grabovoi e ela vai melhorar, né? Então, assim, ó, gente, é isso. Eu recebi esse magnífico presente no meu e-mail. Pulseira magnética quântica. Pulseira quântica foi na época da graduação, eu lembro de ver a pulseira quântica e o pessoal buzinar no meu ouvido, ó, tu que é físico, isso aqui é de vocês, ela tem hologramas. Esses hologramas têm frequências. Pessoal, comece a ver a argumentação, que tem tudo a ver com o que eu estava falando antes. Conecte as coisas, tá? Então, ela tem frequência ali embaixo, ó, eu destaquei. A pulseira é capaz de ampliar essa energia graças a hologramas cujos átomos vibram na mesma frequência que a do corpo humano. Papo furado, pessoal. Átomo vibra
vibra. E é isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Sabe, o que me irrita muito é que eles partem de dados que são aparentemente científicos. Se você botar na internet que um átomo é parado dentro da estrutura da matéria, você vai ver que não é. Ele tem uma vibração. A gente faz espectroscopia, por exemplo, para ver essa vibração, medir a frequência e tal. Agora, não tem nada que ver com um átomo no holograma vibrando numa frequência que entra em ressonância. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas não sabem disso. E por isso a minha missão aqui é essa. Não tem a ver uma coisa com a outra. Então isso aqui se chama charlatanismo. Você vai pagar por uma pulseira que te oferece força, resistência, elasticidade, e ela não está te oferecendo nada disso. Existem, inclusive, estudos duplos cegos, mas não é o tema da palestra de hoje. Com a pulseira, você tira o holograma, cega o sujeito, ele não sabe se tem holograma ou não, ele faz um circuito e ele tem o mesmo resultado que qualquer outro. Tá? Colchão magnético quântico, com a bagatela de R$ 7.700, você adquire um colchão magnético quântico. E sabe o que me deixa mais indignado em relação a isso? É que a pessoa que compra, ela acha o colchão bom. Porque, em geral, o colchão é bom. Mas não tem nada a ver com física quântica, o colchão é bom. Então, é um colchão caro, é um colchão bom, que eles botam ali uma argumentação quântica, você paga 10, 12, 15 mil, acho o colchão maravilhoso, mas não tem nada a ver com quântica. E ele vai falar lá, os colchões magnéticos, tecnologia e energia bioquântica podem ser inseridos no seu interior filamento com ondas bioquânticas. Você imagina, ele tem um filamento lá dentro com ondas bioquânticas, né? O que são essas ondas? Ninguém fala, ninguém explica nada, né? Muito bem. A física quântica que eles esqueceram de contar para as pessoas em relação a isso, ó, de novo, isso aqui é trecho dos livros, tá? De física quântica verdadeira. Vai falar o seguinte: os pequenos valores de comprimento de onda, mesmo para partículas da escala atômica, explicariam por que as propriedades ondulatórias teriam passadas desapercebidas na análise de fenômenos macroscópicos da matéria. Então, por que eu não tenho comportamento de onda? Na verdade, se você entrar em movimento, eu posso pegar a equação lá de física quântica, para quem conhece, calcular o comprimento de onda de uma bolinha de tênis, de uma bola de futebol, de alguém andando. Só que o que vai acontecer, pessoal? Esse resultado vai dar muito, muito, muito próximo de zero. Então, ninguém espera que, ao atravessar uma porta para sair do auditório, vai gerar um padrão de fração lá do outro lado. Por que não? Porque o comprimento de onda é desprezível. E, de novo, não sou eu que estou falando, é a mesma física quântica que os caras citam. Mas eles esquecem de citar que para o colchão não vale. Eles esquecem de citar que para mim não vale. Eu não tenho frequências de vibração quântica. Tá? Então, para objetos macroscópicos, não existe comportamento ondulatório. É comportamento corpuscular, porque o comprimento de onda vai a zero, e isso está nos próprios livros de física quântica, não sou eu que estou dizendo. Tá? Uma bola de tênis de 50 gramas, se movendo a 100 km por hora, terá esse comprimento de onda muito menor que o diâmetro de um próton. De modo que a observação de efeitos ondulatórios com bola de tênis fora de cogitação. Mas isso não aparece na descrição do colchão, da pulseira. Né? Isso eles esquecem de contar. Então, estejam alertados. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos. Até!